Alô, amigos e amigas da TV Comunitária do Brasil por satélite para todo o território nacional. Falamos desde Brasília para transmitir notícias de Brasília, mas notícias do Brasil sobre esse momento sumamente importante que o país está vivendo depois da eleição do Lula, quando começam a ser montadas aí as primeiras fases da transição para o novo governo, que é o inverso de tudo isso que nós vivemos como um pesadelo durante 6 anos. 2 anos de Temer, 4 anos de Bolsonaro. Hoje o Notícias de Brasília, TV Com, por satélite para todo o Brasil, vai tratar exatamente o que nos espera, qual é a oportunidade que se abre nessa fase com o governo Lula 3. Não é simples. A história dá 3 vezes uma oportunidade para um cidadão, merecidamente, evidentemente, mas que os tempos mudaram, a conjuntura internacional tornou-se cada vez mais complexa e o próprio cenário brasileiro, como vimos agora pelos bloqueios de rodovia, pelas manifestações em frente aos quartéis, apesar de que o próprio Bolsonaro já, digamos assim, jogou a toalha ou admitiu implicitamente a sua derrota, mas isso tudo precisa ser analisado para entendermos qual é o cenário que se abre. Nosso convidado de hoje é o senador Roberto Requião, 3 vezes senador, 3 vezes governador do Paraná, foi deputado federal, foi prefeito de Curitiba e foi também presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, o Eurolat, além do Parlamento Andino e Parlamento Palasul também. Muito obrigado, governador Roberto Requião, por estar aqui conosco na TV Comunitária do Brasil para todo o país, território inteiro sintonizado nessa nova janela que se abre para os canais comunitários, e queremos perguntar exatamente isso. Como é que deve ser aproveitada essa oportunidade que a história abre para um governo Lula pela 3ª vez? 2 vezes senador. Você exagerou um pouco nos meus mandatos. Foi 2. Agora, Beto, para responder a tua pergunta, um famoso jurista uruguaio, o Couturi, eu li nas obras do Couturi esta frase: todo depende del color del cristal com que se mira. As oportunidades dependem do que você imagina que deva ser o mundo, a humanidade. Eu, por exemplo, hoje, para fazer uma resposta coerente à sua pergunta, eu digo a você que eu estou na linha do Papa Francisco. O Papa Francisco, hoje, é o principal adversário do capital financeiro, o famoso capital vadio, que vai adquirindo países, controlando energia, terras raras, petróleo. E nessa tentativa de globalização, o capital financeiro dominou, por exemplo, os Estados Unidos hoje. A população passa por um período difícil, uma inflação brutal, milhares de pessoas perdendo suas casas, morando nas ruas. Então, nessa perspectiva de valorização da humanidade, de solidariedade às pessoas, de amor, eu faço a minha análise. Eu acho que nós vivemos hoje, no mundo, uma disputa de mercados. Não é mais a contradição do socialismo e do capitalismo. É o capital financeiro tentando dominar de forma absoluta o mercado global. A Rússia não é mais comunista. O estranho é que aqui no Brasil, você fala em Rússia, eles imaginam um país comunista. O Putin é extraordinariamente conservador. É um nacionalista conservador russo. A União Soviética acabou, com o Gorbachev, que jogou a pá de cal no encerramento. E os Estados Unidos e a Rússia, acompanhada dos BRICS,
da Índia e da China tentam sobreviver como países importantes na economia globalizada. Eles querem a independência, excetuando o domínio absoluto do capital financeiro dos grandes grupos econômicos que surgem a partir dos Estados Unidos. Então, o Brasil tem uma oportunidade incrível de se afirmar nessa disputa, não como um vassalo de um grupo ou de outro, mas fundamentalmente com um país que tem um projeto próprio de solidariedade, de amor às pessoas. E essa contradição que nós vivemos hoje. O Lula ganhou a eleição neste quadro. E ele tem a grande oportunidade de, com um projeto nacional, que não significa, Beto, xenofobia, horror a estrangeiros, oposições amalucadas, não. Nós temos uma responsabilidade fundamental com a humanidade, com a nossa sobrevivência na Terra, com o clima, com o meio ambiente, mas nós precisamos ter a soberania sobre o nosso país. Isso é extraordinariamente importante. Essa é a oportunidade do Lula. Eu acho que nós precisamos, uma vez que não temos conflitos com os nossos vizinhos na América do Sul, nós precisamos de uma integração econômica com os nossos vizinhos e formarmos um bloco que nos dê a capacidade de diálogo, de interferência nas negociações do planeta, econômicas, em nome dos interesses dos nossos povos. Então, Lula tem uma oportunidade incrível, mas ela passa por algumas coisas fundamentais. O Brasil hoje tem como principal instrumento de retomada do seu desenvolvimento econômico a Petrobras. Se nós não retomarmos a Petrobras, que foi dilapidada por uma série de erros numa sucessão de governos e que é controlada hoje pelos interesses dos acionistas privados, que constituem 63,6% do total acionário privado. Nós ainda temos uma pequenina maioria das ações ordinárias. As ações preferenciais foram colocadas na Bolsa de Nova York. Erro, a minha maneira de ver. E os nossos governos imaginavam, não, nós temos ainda a maioria das preferenciais, é 50 ponto vírgula não sei o quê, as ordinárias. Temos a maioria das ordinárias. Mas na Bolsa de Nova York, as regras são da Bolsa, a justiça americana é que prevalece, e nós já vimos isso. Nós só temos a possibilidade de uma arrancada de industrialização, de desenvolvimento econômico, a partir dos investimentos fantásticos que a Petrobras pode fazer no Brasil. Nós precisamos, portanto, ter o retorno completo do domínio da soberania sobre a Petrobras. Nós não podemos imaginar que teremos um projeto de desenvolvimento social a favor das nossas empresas, a favor do aumento do alcance das nossas tecnologias, com o Banco Central na mão de especuladores, na mão de banqueiros. E te dou uma diferença fundamental da banca no Brasil. Nós praticamente temos 5 bancos. Os Estados Unidos, entre os bancos e as cooperativas de crédito, tem 12 ou 14 mil. Você imagina a diferença disso. Mas os bancos só pensam em lucro. A Eletrobras tem que voltar a ser brasileira. Nós entregamos, junto com a Eletrobras, para o capital privado, nacional e internacional, o regime dos rios. Eles estão mandando nas nossas águas. Isso é rigorosamente absurdo. Imagina se, por exemplo, um grupo chinês que comprar a Eletrobras na sequência, se ele vai se preocupar com o nosso desenvolvimento. Ele se preocupa, e é legítimo isso, com o desenvolvimento e o fim da miséria na China. Nós precisamos ter o controle disso tudo. Mas, por outro lado, eu insisto, não de uma maneira xenófoba. Não é por ódio ao estrangeiro. O Lula, se pronunciando a respeito da Amazônia, disse que ele quer o resgate da soberania da Amazônia, mas que a Amazônia é uma garantia do clima no planeta, que ele tem uma solidariedade com os povos, com a humanidade inteira. Eu achei bacana isso. Mas nós é que vamos dizer o que fazemos com ela, e como fazemos, e como preservamos. Agora, o Lula, então, tem essas possibilidades.
Mas se ele abrir mão do controle da Petrobras, pressionado pela aliança ampla que foi constituída na sua eleição, não posso esquecer Fernando Henrique querendo privatizar a Petrobras, lembra? Da Petrobras. Se ele não tomar a Eletrobras, a Petrobras, e não tiver um domínio absoluto com um projeto de desenvolvimento nacional sobre o Banco Central, que não pode ser autônomo na mão de especuladores e banqueiros, daí eu não sei o que vai acontecer. Agora, quero te dizer que, apesar dessa descrição que eu faço da minha visão, eu tenho confiança em que o Lula cresceu muito nesse último período, é um nacionalista. Agora, ele vai precisar de apoio. Ele tem que tratar de uma forma diferente com o Congresso Nacional, acabar com aquela negociação com partidos e grupos políticos, onde os líderes não mandam em nada. Não existe partido no Brasil mais. Ele tem que se relacionar com o conjunto dos parlamentares, senadores e deputados federais, através de propostas de modificação da política brasileira, solidária e amorosa com o povo. Então, eu acho que é a grande oportunidade do Lula se transformar no maior presidente da história da América do Sul. Muito bem. Vamos ouvir agora César Fonseca, jornalista experiente na área da economia política, trabalhou com a Luísio Biondi, assessorou o senador Lauro Campos, uma experiência vasta, que está aqui conosco. Boa tarde, César Fonseca. Boa tarde, Beto. Boa tarde, senador. Boa tarde a todos da TV Comunitária, essa força de resistência para o nacionalismo brasileiro no cenário latino-americano e mundial. O senador coloca questões fundamentais, como a questão da Petrobras e da Eletrobras, que são as alavancas do desenvolvimento. Falar em desenvolvimento sem mostrar os agentes desse desenvolvimento, a ferramenta que são essas duas grandes empresas, é chover no molhado e ficar sem argumentação sólida, né? E aí nós estamos num momento, senador, em que o povo deu uma vitória fantástica ao Lula, 60 milhões de votos contra 58 milhões do Bolsonaro, né? Mas perdemos a eleição no Congresso Nacional, onde a maioria é conservadora, né? E já coloca as forças vitoriosas na rua em um certo constrangimento, porque me parece que a sua argumentação vai no sentido de que, se nós não rompermos com a limitação do teto de gasto, que dá a supremacia do poder financeiro sobre o poder produtivo, econômico e social, não vamos sair do lugar. E essa negociação dentro do parlamento vai se tornando o X da questão, né? Eu perguntaria ao senhor, então, como, né, para vencer a grande contradição econômica que é entre a produção e a distribuição num país que perdeu o consumo, vive no subconsumismo, né, numa insuficiência crônica de demanda, como que vai equilibrar essa questão do consumo, colocando ela no centro das questões nacionais, como a China colocou agora no 20º Congresso, se a gente tem, né, a canga do teto de gasto no ombro e uma maioria no Congresso que não tenhamos ilusões quanto a isso, relativamente à condução nacional, é um impasse certo. Então, eu perguntaria ao senhor como a sabedoria nacional, especialmente da Frente Ampla,
que levantou essa vitória espetacular com apoio popular, vamos enfrentar, né, para adquirir um neo-equilíbrio, um novo equilíbrio, uma nova correlação de forças na relação política nacional. Eu não acho que o Congresso seja conservador, que o povo seja conservador, senão, de repente, você me diria, o estado mais conservador do Brasil é o Paraná. Eu fui derrotado nessa eleição e fui derrotado numa eleição ao Senado anteriormente. Mas eu ganhei 3 vezes a eleição para o governo do estado e 2 vezes para o Senado da República. O eleitorado era o mesmo. Então, o que eu acho é que nós temos aí no processo eleitoral é um país despolitizado, não é bem conservador. Não é conservador. Eu fiz outro dia uma pesquisa no Paraná sobre a Petrobras e 75% da população é a favor da Petrobras, não quer saber de privatização. Mas nós temos um domínio absoluto da mídia que vai fazendo a cabeça do eleitorado despolitizado. Eu enfrentei uma eleição para o governo do estado aqui, em que o Tribunal Regional Eleitoral não me deixou fazer a crítica do governo, me tirava do ar. A impressão que eu fiquei é que era um Tribunal Regional Eleitoral destinado a proteger a campanha do Rato e do Bolsonaro e não deixando que a gente conseguisse fazer a crítica. Nem pude fazer a crítica. Eu denunciava, por exemplo, isenções fiscais, supostamente as multinacionais de 17 bilhões de reais, eles me tiravam do ar e davam direito de resposta, quando, na verdade, a isenção fiscal estava na lei do orçamento. Foi um troço horrível. Mas eu sou meio gramsciano nisso, me perdoa, Biondi. Eu acho que não existe o canalha absoluto. O canalha absoluto, o conservadorismo do Congresso Nacional é uma tese da imprensa dominada pelos interesses financeiros no Brasil. Eu acho que se o Lula colocar com clareza, explicar amplamente dentro do Congresso e fora do Congresso o que significa as medidas de retomada da Petrobras, de controle do Banco Central, de domínio absoluto do sistema elétrico, e ele tem suportes extremamente interessantes para conseguir isso. A França estatizou totalmente seu sistema elétrico. A Alemanha estatizou seu sistema energético. Petróleo e eletricidade. Também energia nuclear. Londres e Paris estão estatizando o sistema de água, porque eles não podem admitir chupa-cabra dominando um monopólio de fornecimento de projetos essenciais para o desenvolvimento econômico e ganhando fortunas nos momentos de dificuldade dos países, e nós estamos num momento de dificuldade com esta crise Estados Unidos e Rússia, onde a Ucrânia é bucha de canhão. Então, eu acho que o Lula tem, em primeiro lugar, ele tem que fazer algumas propostas claras que o levem à conquista daqueles 87% que ele tinha quando saiu do governo. Vou te dar um exemplo prático, pequeno, mas prático. Eu fui autor de uma lei que legalizou, nos moldes da nossa Previdência Social, da aposentadoria, do 13º, da saúde, a empregada doméstica. E aqui no Paraná, eu criei, por exemplo, o salário mínimo regional mais alto do Brasil. Uma doméstica aqui hoje, embora eu não seja governador, porque eu criei por lei, eu pus na legislação, uma doméstica ganha R$ 1.680. Agora, o que aconteceu em relação a isso, causando um descontentamento por uma parte da população, Biondi? Aconteceu que as famílias de classe média baixa, que têm uma empregada, que trabalham fora, precisam de uma empregada, nas condições... Eu defendi a empregada, que eu acho que a empregada doméstica não pode ser escravizada. Mas daí bateu pesado na economia dessas famílias. As leis sociais podem levar esse 1.680 a serem dobrados. Então, eu acho que o Lula, imediatamente, por exemplo, para reconquistar a sua imagem, deveria reduzir
os encargos trabalhistas das pessoas físicas em relação aos seus servidores domésticos. Ele deveria novamente retomar a isenção de imposto da pequena empresa. Eu aqui reduzi, quando fui governador, o ICMS de 18% para 2,5% em média para a pequena empresa. E a microempresa eu zerei, não cobrava rigorosamente nada. Eu consegui manter empregos com carteira assinada naquela crise tremenda que nós passamos antes dessa crise da pandemia. O Lula tinha que tomar essas medidas. Ele anuncia a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. O Guedes tinha proposto isso no início do governo do Bolsonaro. Eu acho até que devia ser um pouco mais de 5.000. Ele tinha que cuidar deste povo que, com o furo de 400 milhões do Bolsonaro e do Guedes, vai ter uma dificuldade enorme de sobreviver. O Brasil vai entrar numa crise pesadíssima e nós temos que cuidar das pessoas com solidariedade. Daí ele precisa, claro, do domínio de uma Petrobras com o preço máximo do petróleo no mundo para conseguir capital para investir, não é para distribuir 180 milhões de dividendos para bilhões de dividendos para acionistas privados que não deveriam jamais existir nessa proporção. Ele vai precisar tomar essas medidas. Agora, ele só pode cuidar, como eu acho que ele deve, acredito que ele quer fazer, da Eletrobras, da Petrobras, se ele considerar o crescimento da sua popularidade com essas medidas. O peso trabalhista numa grande empresa que tem monopólios e patentes internacionais, cobra o que quer, domina o mundo, não pode ser igual de uma pequena empresa. Está errado isso. Nós temos que garantir a sobrevivência da pequena empresa para que ela possa pagar salários decentes. Por isso, o salário mínimo regional do Paraná, no meu governo, por lei, portanto, até hoje, é o mais alto do Brasil. Você veja, eu estou falando aí em 1.670 de uma empregada doméstica. O governo federal anuncia agora, vamos subir para 1.300. Não, tem que ser mais, mas tem que diminuir a carga dos pequenos. E a cobrança sobre os lucros de capital, que só não existe na Estônia e no Brasil. E passou pelos nossos governos, os nossos últimos governos também. O Lula tem que cuidar disso. Mas ele precisa de um alicerce de popularidade em janeiro, porque aí ele readquirindo a confiança da população e conversando com o Congresso, não através dessas lideranças compradas e venais, que se transformam em instrumentos de ligação do governo com o Congresso, mas conversando com os parlamentares diretamente, ele terá força para tomar as medidas necessárias. Que tipo de medida, Biondi? Eu proponho sempre medidas aristotélicas. O ato meio, o ato eficiente, que não cometam o pecado da temeridade, do desejo revolucionário de justiça que está no coração das pessoas progressistas do Brasil, mas que sejam possíveis de serem implantadas e garantindo a sobrevivência do governo sem uma grande oposição nacional. E que não sejam covardes, a ponto de ceder ao capital financeiro e não fazer aquilo que os progressistas do Brasil inteiro sonharam participando da eleição do Lula. Eu acho que esse cuidado tem que ser tomado. Outro dia, os companheiros aqui do Paraná ficaram horrorizados com o chamamento do Pércio Arida e do André Lara Rezende para auxiliar a equipe econômica de transição. O Pércio Arida é um reacionário mesmo, conservador. Ele considera o Brasil uma empresa e o lucro dos acionistas, que são os poucos concentradores de capital que dominam o país, nacionais e internacionais. Mas o André Lara Rezende tem reformulado a sua visão, não é? Ele tem falado, inclusive, no orçamento funcional, na impressão de moeda. Você tomar empréstimos internacionais, você paga juro. Quando você emite moeda, não. E é o que os Estados Unidos e a China estão fazendo no mundo. Estão saindo dessa visão atrasada, patrocinada pelo Fundo Monetário Internacional e pelos detentores do grande capital, de emprestar dinheiro e cessar os gastos sociais, os gastos no desenvolvimento econômico, na tecnologia. E então,
pensando assim, o Lula pode chegar em janeiro com a força política para tomar as medidas aristotélicas, sem a temeridade absurda, mas sem a covardia da aliança com o capital financeiro, que frustra toda a esperança dos milhões de brasileiros que deram o voto ao Lula. Lista dizendo não é hora de pacificação, é hora de punição. O Globo também está querendo esticar a corda, dizendo anistia, não, de jeito nenhum. Porém, vamos lembrar que nós tivemos aí uma diferença de 2 milhões de votos. 60 Mas milhões isso não tem nada a ver com o Lula. Isso vai ser da competência da polícia, da polícia e do Poder Judiciário. Ministério Público e Poder Judiciário. O Lula não se elegeu procurador-geral da República. Ele se elegeu presidente da República. Eu não sou contra a punição. Não sou contra a punição. Com direito de defesa e tudo mais. Mas não é a função que a justiça trabalha, né? Que a justiça trabalha. Só que nós temos aí uma massa, como diria o poeta, né? Tem uma pedra no meio do caminho. Uma massa de 33 milhões de famintos que exigem medidas para ontem. E o Brasil não pode esperar resolver o problema da Petrobras e da Eletrobras, porque eles não podem... como eu coloquei, Beto, me perdoa. Exatamente. Eu disse que as medidas têm que ser anunciadas agora, antes da posse, para ele chegar na posse com a sustentação da opinião pública nacional. Mas eu queria que você... lá, as medidas podem ser tomadas rapidamente. Mas hoje, eu queria que você... nós temos que cuidar do povo. Eu entendo. Eu queria que você aprofundasse o seguinte, que evidentemente que a Petrobras tem uma capacidade, a receita petróleo, ou a renda petróleo é enorme, a Eletrobras também permite fazer programas sociais. Porém, medidas em janeiro terão que ser tomadas com base no orçamento. Como fazer a partir do orçamento para produzir e distribuir mais alimento com programas sociais que combatam efetivamente a fome? Isso o Lula tem que anunciar agora. É o que eu estou dizendo a você. Ele tem que dizer logo que vai aumentar, que vai cobrar o imposto sobre lucros de capital, que vai aliviar a carga tributária nas pequenas e médias empresas, que cá entre nós, Beto, são responsáveis por 80% dos empregos no Brasil. Ele tem que anunciar isso já, porque assim em janeiro ele terá força também para tomar algumas medidas em relação à Petrobras e à Eletrobras e tudo. E a Petrobras é a única empresa que é capaz de alavancar o desenvolvimento brasileiro, pela sua capacidade de geração de recursos. 80% do petróleo do mundo é estatal. E nós estamos entregando isso tudo. A Petrobras tem que imediatamente reduzir a distribuição de lucro para os acionistas ao mínimo legal. A legislação brasileira fala de uma distribuição de lucros de 25% no máximo. Mas ela tem que investir, ela tem que recuperar as usinas, terminar as usinas. E os erros nossos, chamamos eles de experiência. Houve muito erro também na condução da Petrobras. E eu não vou aqui ficar escarafunchando erros que cometemos. Os erros são experiência, não devem ser cometidos mais. Mas, inicialmente, nós temos que cuidar do SUS, nós temos que cuidar da política de emprego, nós temos que liberar a pequena empresa brasileira da carga tributária para ela poder ficar aberta e melhorar o salário do povo para dar o efeito multiplicador na economia, o círculo virtuoso do crescimento e dos gastos, como você mesmo falou. É por aí, a coisa não tem mais complicação, não. Agora, o que é que me preocupa? O meu partido, que é o PT, na campanha passada à presidente da República, foi ao Tribunal Eleitoral mudar o programa de governo e se manifestou a favor da independência do Banco Central. Provavelmente na eleição, pressionado por grupos econômicos. Não pode ser assim. É claro que eu não vou propor a estatização dos bancos privados, mas os Estados Unidos tem 12 ou 14 mil bancos. Nós temos 5 aqui comandando tudo isso e ainda querem vender o Banco do Brasil e venderam a estrutura de seguros da Caixa Econômica. São criminosos e têm que ser julgados por isso. Mas a função
do governo é corrigir erros, que cuide a justiça disso. Também quero ser gramsciano em relação ao judiciário e ao Ministério Público. Eles, hoje, são mais que corporativos. E o corporativismo é a manifestação coletiva do individualismo e do egoísmo. Eles pensam mais nos seus salários. Eu vi os salários do Moro, no tempo que era juiz federal, nunca foi menos de 115 mil reais por mês. Tem cabimento isso. E trabalham para isso. Agora, nós temos que tomar essas providências básicas. Primeiro, atender o povão e reconquistar a popularidade, para ter garantia de que pode mexer na Petrobras, na Eletrobras, senão não vai acontecer rigorosamente nada. Nada. Nós vamos virar uma colônia, como estamos virando. Esses imbecis do agronegócio, Beto, o agronegócio é fundamental para o mundo hoje. A agricultura de escala garante a sobrevivência do planeta que está crescendo em população. Mas o agronegócio não pode superar a necessidade de alimentação de um povo como o brasileiro. Nós somos campeões de exportação de milho e de soja e importamos arroz e feijão da China. E esses caras, esses imbecis que estão patrocinando o protesto, eles não perceberam ainda que o governo do Temer e o atual autorizou a compra de terras brasileiras por grupos econômicos estrangeiros. Claro que o BRICS me fascina, mas eu não quero o BRICS para financiar a venda de estatais brasileiras e a compra de terra por chineses, russos, ou seja lá de que país forem. Eu quero financiamento do desenvolvimento econômico, geração de emprego no Brasil. Portanto, nós precisamos de um projeto nacional. Agora, o cuidado com a população é essencial. Vamos cuidar do povo. O povo precisa comer. O grito das 3 vezes por dia foi um grito entendido por quem não come 3 vezes por dia. E não pode ser traído agora. Mas a macroeconomia e a geopolítica tem que ser levada em consideração para começar a ser mobilizada em janeiro. Aristotelicamente, sem a temeridade dos excessos insustentáveis e nem a covardia de alianças criminosas e traidoras. César Fonseca. Governador, senador, nosso grande pensador nacionalista, eu gostaria de voltar à MMT, a moderna política monetária, a teoria das finanças funcionais, né, que é hoje o foco, né, de governos que não suportam mais a canga da bancocracia. Então, ela tem que ser discutida num cenário em que o Banco Central Independente não seja colocado como refém daquilo que está aí, nunca foi afastado, que é o consenso de Washington. O consenso de Washington com o FMI, ele estabelece as premissas e a gente não sai desse cercadinho aí, bolsonarista neoliberal Paulo Guedesiano. Precisamos, então, colocar em discussão as finanças funcionais para funcionar. Porque o modelo do FMI do Congresso de Washington, ele é disfuncional. Eu perguntaria ao senhor, né, então, como dar o pontapé nessa discussão agora para janeiro? Porque com o modelo do FMI, o PT vai ficar dentro do equilibrismo orçamentário, que não sai do lugar em termos de desenvolvimento sustentável. Companheiro, o consenso de Washington não vale mais. O mundo, com essa crise da Rússia e dos Estados Unidos, está discutindo essa hegemonia do capital financeiro, o capital vadio. Eu recorro de novo, não sou só eu que grito, é o Papa Francisco. E um número incrível de economia. Até o André Lara Rezende está questionando essa loucura. Ao invés de emprestar dinheiro e pagar juros, que é o que o capital financeiro quer, nós podemos imprimir dinheiro. E não tem juro no dinheiro impresso. E como os Estados Unidos fez, podemos fazer.
investir isso na geração de empregos, na industrialização e no avanço da ciência e da tecnologia. Agora, nós precisamos, antes de tudo, de um projeto nacional. E eu acho que o Celso Amorim levou o Lula a um sucesso incrível nessa matéria. Precisamos continuar com isso. E eu quero acreditar que o povo vai tomando consciência de que tudo isso é necessário. Quero insistir no grancianismo. Não existe o canalha absoluto. Assim como André Lara Rezende evoluiu, o mundo está evoluindo na recusa desse domínio do capital financeiro. Brasil colônia, não. Brasil desenvolvido. Brasil dando a mão para os seus vizinhos. Brasil sem conflito, Brasil crescendo. O Lula pode ser um exemplo de presidente da República como nunca houve na nossa história até agora. Mas vai depender do apoio que ele tenha da população. Ele precisa de apoio e precisa de projeto. E discutir o projeto não com as quadrilhas do Congresso Nacional, mas com os parlamentares do Congresso Nacional. Mostrar o que quer um por um. Acabar com o orçamento secreto e tudo isso. Eu acho que isso não é impossível, eu confio que isso vai acontecer. Agora, para fazer esse grande debate nacional, nós já vemos que é importante ter meios de comunicação abertos à pauta da nacionalidade, da soberania nacional. Precisamos de uma revisão da legislação de comunicação no Brasil. Você tem exemplos Sim. aí. Qual é o exemplo? É o exemplo do stalinismo na Rússia? Não, é o exemplo dos Estados Unidos, acabando com a verticalização absoluta de um grupo econômico. É o exemplo da Argentina. Nós temos que abrir a comunicação e abrir um grande debate. Você veja, por exemplo, agora um grupo das chamadas elites, que eu acho que é uma bobagem ter elite nenhuma nessa gente brasileira, acabou ajudando o Lula. A Globo abriu um espaço, mas ela jamais criticou o liberalismo econômico condenado pelo Papa Francisco e pelo mundo. Ela jamais fez uma crítica ao Guedes. Ela não gostava do Bolsonaro porque ele é um despreparado, é um absurdo, um erro do Brasil colocar esse cara na presidência da República. Mas ela se irritava mais com a forma do Bolsonaro usar o talher na mesa inadequadamente e a louça no jantar. A sua grosseria. Mas jamais contestou o Guedes. É por aí o negócio. Nós temos que, de certa forma, viabilizar. Eu não digo estabelecer censura nem nada. Eu sou jornalista, você sabe, tem horror disso. Mas nós precisamos estabelecer a abertura para a grande discussão política de igual para igual no Brasil. Para o povo entender e participar do que o Lula vai fazer. Exatamente por aí, porque nós vimos que o Bolsonaro, em pouco mais de 6 meses, ele montou uma TV Jovem Pan. E nós não conseguimos, durante as forças progressistas, né, não conseguiram, durante 14 anos, montar algo de capilaridade nacional para ter audiência, para fazer a disputa de um jornalismo realmente atrativo que pudesse... Você está me provocando. Não. Você quer Não, falar com o Lula, que o Lula me disse, desça aí no quarto andar, fale com o Zé Dirceu. Vamos fazer uma televisão como eu fiz no Paraná, Paraná Educativa, aberta, entregando para o movimento sindical, transformando num grande debate. Você mesmo veio me ajudar aqui, Carlos Lessa, nos sugeriu, criamos aquele programa Brasil Nação e tudo mais. E me disseram, não, a Globo é nossa. Eles imaginavam que estavam comprando tudo e levaram uma ferrada monumental. Não quero nem falar em nomes, foi um erro. Mas nós precisamos abrir isso, sim. Precisamos discutir o Brasil. Sim, sim. Porque o problema do Brasil é um eleitorado despolitizado. Agora, como é que funciona o eleitorado? Não vamos também para essa história maluca de que a descentralização do orçamento participativo, vai resolver isso tudo. Eu ainda me suporto um pouco nas experiências dos textos gramscianos. Nós devemos ter... a Europa discutia, à época, antes do Gramsci viabilizar uma solução para isso, o fato de que os intelectuais pensavam e propunham modelos econômicos e sociais, mas não sentiam o sofrimento do povo. E os trabalhadores
sentiam o sofrimento, mas não formulavam. E o Gramsci engendrou, então, o intelectual orgânico. Era um intelectual que sentia o sofrimento do povo e, ao mesmo tempo, tinha condições de formular, um intelectual orgânico. Atrás dele vinham os quadros médios, que não tinham uma grande expertise na formulação, mas eram capazes de entender e de multiplicar o conhecimento das mudanças necessárias. E os militantes, que tinham só o sentimento e o sofrimento, não entendiam bem o jogo político, jurídico e da gestão do Estado mais sofisticado, mas acompanhavam. Eu acho que nós temos que privilegiar o debate dos intelectuais orgânicos, dos quadros médios também, e montar de novo a organização das militâncias. Mas eu vejo uma inversão nisso até agora. De uma certa forma, essa democratização, entre aspas, abriu os partidos para o desejo das militâncias. E elas, ao invés de querer garantir a Petrobras, o crescimento econômico, a soberania brasileira, se jogam de cabeça no identitarismo. Eu sou contra o identitarismo? Você sabe que não, né? Eu sou presidente de honra do grupo LGTBQI, mais não sei o quê, no Paraná, pela prática do meu governo, dos meus governos. Mas eu acho que isto, é claro que do ponto de vista ético é necessário que se avance e tem que avançar no processo civilizatório. Mas não é pensando que através da ocupação do poder num momento se vai forçar o país a seguir esta linha, que não é a linha abraçada pelas grandes maiorias. Isso é um processo civilizatório, é educação, não é imposição. E nós temos avançado muito nisso para o orgulho de ser brasileiro que eu tenho. Não, só complementando, essa pauta do grande debate nacional, da comunicação a serviço do Brasil, tem tido alguns alertas. Primeiro, a concessão da Globo venceu no dia 5 de outubro. Ela está em caráter precário, até ser resolvida ou pelo Bolsonaro ou pelo Congresso. Segundo, o Augusto Nunes e aqueles jornalistas conservadores demitidos da TV Jovem Pan já estão fazendo um contato com a Fox para trazer a Fox do Brasil. Nós precisamos, portanto, ter aquilo que nunca tivemos, que é a não ser a experiência da TV Paraná Educativa, que fazia um debate absolutamente indispensável, nós não tivemos na TV Brasil uma capilaridade e uma vontade política de fazer a disputa de ideias, a batalha de ideias com a TV Globo, e perdemos, porque grande parte dos recursos foram ou para a Globo, no Proer da mídia, ou para a TV do Bispo Macedo, que está aí agora falando num perdão atravessado e envergonhado. É por isso que eu estava pedindo seu comentário. De orelha nele bonito. Mas escuta, doutor, você sabe o que a Globo fez comigo aqui. Nós fizemos em Curitiba o maior comício da história do Paraná, o comício do PT estadual, municipal, e o Lula veio também, vamos lançar sua candidatura. A Globo colocou o comício no jornal à noite, a nacional e a estadual, e não se referiu ao meu nome, candidato do PT do Paraná ao governo do estado. Não me botou falando e não disse que eu era candidato. Anunciou o Lula foi recebido por petistas. Não disse que eu era candidato a governador. Isso é uma canalice brutal. Agora, o que eu quero acabar com a Globo? Não, eu quero uma legislação que abra definitivamente o espaço para o debate. Pode parecer estranho para você, eu acredito na qualidade das produções da Globo, das novelas e de tudo isso. Foi um avanço porreta que ela trouxe ao Brasil. E você sabe também que eu, como presidente da Comissão de Educação do Senado da República, viabilizei que a Universal comprasse a Rede TV. Como é que eu viabilizei? Na época, o Antônio Carlos Magalhães e o Pedro Simão queriam transformar em diligência e não queriam deixar. Mas eu pensei, não, vamos multiplicar isso, que seja mais um grupo de televisão. Eu achava, nada pode ser mais nocivo que a Globo quando ela resolve ser nociva contra o país. Foi um erro, não é?
Foi um erro. Nós estamos de uma legislação, não é liquidar com a imprensa, com a existência, com a tecnologia e a experiência deles, mas uma legislação que garanta o contraditório, que garanta a discussão. Eu espero que sejamos capazes de fazer isso. César Fonseca. Lembra muito bem que com os militares no poder, né, o próprio Médici com o Geisel, e que foram os dois assim que cuidaram de alavancar as estatais na linha getulista, a gente tinha, eu lembro como jornalista, né, as reuniões em que misturavam os industriais, os comerciantes, né, e o capital financeiro, né? E o Delfim ordenava aquele pessoal lá para colocar eles jogando dinheiro na produção e no consumo, se bem que no consumo ele arrochou salário através de uma política restritiva, né? Agora nós temos o Lula, que chega no ministério. Os liberais acabaram com a indústria e o comércio, acabaram com o Ministério da Infraestrutura e acabou com o Ministério do Trabalho. Então, o capital produtivo e o próprio trabalhador estão sem representatividade institucional. Eu que tenho minha preferência pelo seu nome para ser ministro da Infraestrutura, né, eu colocaria, né, a pergunta para o senhor como que alavancar essa discussão que o senhor pede para ontem sem ter essas bases institucionais que o neoliberalismo destruiu? Nós temos instrumento que estamos usando aqui. Essas televisões estão nos pondo no ar, que vão pôr as plataformas da internet. Vamos fazer a partir do que podemos. Agora, eu entrei nessa campanha para ajudar o Lula e derrotar o Bolsonaro. Não reivindico nada do governo. Eu perdi a eleição aqui, mas ajudei o PT a não ser massacrado de uma forma absoluta. E eu fui governador 3 vezes, senador 2 vezes, eleições majoritárias. Mas eu virei, pela Globo, pela mídia, o bandido do PT, o Requião é corrupto, é isso e aquilo. E vocês sabem que isso tudo é uma mentira, a safadeza feita pelo Deltan Dallagnol, pelo Sérgio Souza, que eles mesmos queriam bilhões de reais para montar um partido, ficar com dinheiro na mão deles. O Dallagnol comprava Casa Popular, tirando a possibilidade de um trabalhador morar, para vender depois mais cara quando tivesse pronta, comprava na planta. É um pessoal sem muita qualificação social, sem solidariedade. Mas nós temos que continuar discutindo isso, falando. Eu espero fazer o que eu sempre fiz, dizer com franqueza qual é a minha opinião. Eu espero que essa opinião tenha algum valor na composição desse governo todo. Eu não sei o que eu posso dizer a vocês do liberalismo e tudo isso. Eu, no começo, rejeitei um pouco a ideia do Alckmin como vice. Depois eu achei bom. Mas você sabe que o único estado em que o Alckmin não veio ajudar o Lula e a candidatura ao governo do Paraná ao governo do estado foi o Paraná. Mas não é por isso. Eu disse a você, todos têm qualidade. Nós temos que procurar uma soma nacional, na visão aristotélica, sem temeridade e sem covardia. Temos que fazer o melhor possível, mas o impossível nos derruba. Muito bem, governador Roberto Requião, estamos terminando aqui nosso programa de hoje, Brasília Notícias, que é uma espécie de rede da legalidade, defender a legalidade diante de tantos sinais sinistros que andam por aí. Esperamos que eles não prosperem, mas eles vão ficar de prontidão e nós vamos ter que ter o grande debate nacional com uma mídia a favor do Brasil, a favor da soberania informativa e cultural, e contamos com a sua voz, a sua atividade, a sua experiência e autoridade para formá-la. Muito obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado César Fonseca também por ter compartilhado aqui conosco,
E hoje, de novo, às 21 horas, estaremos para todo o Brasil pela TV Comunitária do Brasil. Muito obrigado, governador Requião. Valeu, César, valeu. Eu acho que nós temos que não desistir da luta. Agora, ou faremos o melhor possível, sem temeridade, ou nessa tentativa de amestramento do PT e do próprio Lula com a Frente Ampla, nós vamos ter dificuldades para fazer alguma coisa mais positiva. Eu, no entanto, tenho confiança de que o Lula aprendeu muito e nós vamos ter surpresas maravilhosas com o que ele pode fazer. Um abraço a vocês. Muito bem, Parabéns, um abração. Um abraço. Abração. Tchau, todo mundo. Obrigado, Moreira. Tudo bem? Abração, César. Tchau. O senador está azeitado.